pessoal. Nessa disciplina, Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos, a gente apresenta essa disciplina como objetivo fundamental de conhecer e debater o tema da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Vocês vão ver ao longo das aulas, ao longo das unidades, que esse tema da sustentabilidade, esse tema da gestão ambiental, do desenvolvimento sustentável, ele é um tema que nem sempre foi tratado de uma maneira ampla, e nem sempre foi utilizado nas empresas como um diferencial. É por isso que nessa disciplina a gente faz esse resgate histórico dos conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável para entender no momento posterior como esses temas, esses conceitos, eles podem ser usados na cadeia de suprimento sustentável. Então vamos lá. Começando esse tema, né? Vamos só aqui fazer um resgate histórico, né? O tema da sustentabilidade, até a Revolução Industrial, era um tema inexistente, né? Ele era um tema inexistente. Por quê? Porque naquele momento histórico a gente tinha a necessidade do desenvolvimento do capitalismo, certo? Vamos relembrar aí as nossas aulas de história, inclusive. A gente partia aí na Europa, principalmente, partia aí da transição do sistema feudal para o sistema capitalista, em que, nos começos de 1900, a temática principal, fundamental, a questão essencial que estava em voga no mundo era a questão do desenvolvimento econômico capitalista, certo? Lembrem bem esse tema, o desenvolvimento econômico capitalista. Então, nesse momento da história, os debates sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, eles eram completamente irrelevantes nesse contexto. As questões ambientais, né, portanto, elas começam a aparecer como questão de debate, como importância, como questão de reflexão para o olhar para o meio ambiente, a partir a partir basicamente de 1940. Eu já vou explicar, né, que tem alguns acontecimentos muito importantes aí na década de 40 que começam esse despertar do meio ambiente como um tema, mas o debate mais intenso sobre o meio ambiente, ele aparece mesmo a partir ele aparece mesmo a partir da década dos 1990. Nós temos, pessoal, como conceito, lembrando que essa aula, né, é uma aula introdutória sobre esses conceitos, né, sobre essa parte histórica desses conceitos, mas a gente vai ver esses conceitos com mais detalhe ao longo das unidades. Nós temos o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de atender às necessidades das gerações futuras. Esse conceito ele foi cunhado num evento muito importante conhecido como Rio Mais 10. Na década de 90, né, esse movimento ele começa a se fortalecer e vários outros movimentos e outros acontecimentos são importantes para que se defina não somente a importância do meio ambiente como um tema. O que significa dizer isso, né? O que significa dizer a importância do meio ambiente como um tema? Significa dizer que as políticas públicas, o funcionamento das empresas, o funcionamento da sociedade como um todo, né, passa a olhar o meio ambiente, não mais como algo dado, mas como algo a ser preservado, né? E daí então se cunha esse termo do desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente, quer dizer, as necessidades da geração que está aqui, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Trocando em miúdos, o que significa isso? A possibilidade das futuras gerações encontrarem uma natureza, encontrarem um ambiente, encontrarem uma terra
tão saudável quanto a geração passada encontrou, para que ela possa, a partir, né, dessas condições ambientais e climáticas, proporcionar o seu próprio desenvolvimento. Nós temos, pessoal, aí, né, como alguns marcos da questão ambiental, alguns acontecimentos que foram muito importantes justamente para esse despertar do tema da questão ambiental. Nós temos em 1962 a publicação de um livro chamado A Primavera Silenciosa, o qual se refere à compreensão das interconexões entre o meio ambiente, a economia e as questões relativas ao bem-estar social. Nesta década, ocorreu um incremento da preocupação ambiental com o impacto das atividades antrópicas sobre o meio ambiente. Justamente aquilo que eu estava falando para vocês. Até aí, meados de 1900, né, vamos considerar aí até 1950, porque essa precisão, essa precisão, ela é um pouco difícil de ser feita, porque há aí, a partir da década de 40, principalmente, um movimento em favor a esse direcionamento do olhar do meio ambiente. Mas alguns acontecimentos, né, são considerados acontecimentos chave, né, são considerados aí acontecimentos muito importantes que vão confirmar e afirmar o tema do meio ambiente como um tema relevante na sociedade. Quer dizer, esses acontecimentos, eles dão uma visibilidade, eles deram, né, uma visibilidade maior a coisas que já vinham acontecendo em momento anterior. Então, esse livro, né, da Raquel Carson, ele é um exemplo muito interessante, porque é o primeiro livro em que há um debate sobre essa interrelação, que a gente sabe muito bem hoje que existe, né, mas até esse momento isso não era visto como algo necessário de se preocupar, né? Mas então, nesse livro, é o primeiro livro em que existe essa visibilidade da inter-relação entre o meio ambiente, as questões econômicas e as questões relativas ao bem-estar social em uma determinada sociedade. Ou seja, trocando em miúdos, né, mais uma vez, o que significa isso? Significa dizer que, pela primeira vez, através da publicação de um livro acadêmico, alguém fala que não é possível se desenvolver a economia somente olhando pela ótica do desenvolvimento econômico capitalista, coisa que até então era o carro-chefe aí vindo da Revolução Industrial. Pela primeira vez, alguém fala: olha, a gente precisa se atentar também para as questões ambientais e sociais, porque só o desenvolvimento econômico ele não garante uma qualidade de vida adequada para a população. Ele não garante a sustentação de uma vida equilibrada em sociedade. Alguns outros marcos vieram aí, né, no Brasil, por exemplo, né, com o Estatuto da Terra, em 1964, que expandiu para a área rural os direitos dos trabalhadores da área da cidade, um novo Código de Defesa Florestal, de 1965, e a Lei de Proteção à Fauna, de 1967. Nesta década, né, quer dizer, na década de 60 aí, foi criado também o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e instituídas reservas indígenas, parques nacionais e reservas biológicas. É claro que nesse momento, né, no Brasil, agora a gente já falando do Brasil da década de 60, ainda era incipiente esse tema do meio ambiente, mas só pelo fato de existir esse tipo de acontecimento, esse tipo de criação de leis, de institutos, né, já mostra como esse tema começou a ser um pouco mais visualizado no Brasil aí a partir da década
de 60. Alguns outros marcos da questão ambiental também, né, no mundo aí, a gente teve o chamado Clube de Roma, fundado em 1968. Trata-se de um grupo de pessoas ilustres que se reúnem para debater um vasto conjunto de assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ainda como outros marcos aí que a gente considera no meio ambiente, a gente teve em 1972 a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? E após essa conferência, as nações começaram a estruturar seus órgãos ambientais e a estabelecer suas legislações visando o controle da poluição ambiental, né? Poluir passou a ser considerado crime em diversos países após esse encontro. Na década de 80, entraram em vigor legislações específicas que visavam controlar a instalação de novas indústrias e estabelecer exigências para as comissões das indústrias existentes. E aqui, pessoal, é importante, né, nessa primeira aula, que é uma aula mais conceitual, que é uma aula para a gente se situar em termos de disciplina, é importante vocês compreenderem que o tema da gestão ambiental, o tema do meio ambiente, da sustentabilidade, ele não é um tema que sempre esteve em voga, né? Sempre esteve como debate, como reflexão no mundo. Não, esse debate, ele vem aí a partir da década de 40, 50, ele marca o início de uma outra perspectiva de desenvolvimento, porque até então a gente tinha esse desenvolvimento, essa ideia de desenvolvimento muito ligada aos aspectos econômicos, essencialmente, herança aí da Revolução Industrial e do desenvolvimento do sistema capitalista. E com esses marcos aí do tema do meio ambiente, a gente passa a ter uma preocupação e um olhar voltado à esfera ambiental, o que indica que a gente começa a ter também a premissa de um outro tipo de desenvolvimento, não só ligado ao desenvolvimento econômico, mas também ligado ao desenvolvimento sustentável e social. Até a nossa próxima aula.